Historicamente, as vestimentas do Superman têm coloração azul e vermelha. Isto por si só é algo interessantíssimo, explico. Com exceção da capa, cueca por cima da roupa e símbolo no meio do peito dele, o resto de sua vestimenta é azul. Essas cores na iconografia católica têm um significado profundo. Em muitas escolas de iconografia, a cor vermelha remete à realeza e à divindade, e o azul, por sua vez, seria o símbolo da humanidade. Portanto, quando em algumas representações a vestimenta que toca a pele de Cristo é a de coloração vermelha e a peça por cima é azul, é possível de se ler que Cristo é um ser divino que foi revestido de humanidade, uma vez que ele é o verbo que se fez carne. As representações de Nossa Senhora são justamente o contrário. A vestimenta que toca sua pele tem coloração azul, demonstrando que ela é simplesmente humana, e a peça por cima é vermelha, podendo-se ler que seu status de santidade advém de fora, isto é, de Deus, uma vez que ela for escolhida para ser a mãe de Deus Filho. Dependendo da escola de iconografia, o significado das cores pode ser literalmente o completo oposto. Voltando ao Superman, e o analisando através dessa lente, podemos dizer que a peça de roupa que toca sua pele é azul, indicando que ele tem, primeiramente, uma essência humana, entre aspas, já que ele é de outra espécie. Então podemos dizer de forma geral que sua essência não é sobrenatural, isto é, não foge à normalidade. No caso, que suas capacidades magníficas não advêm de magia ou de alguma força de outro plano. A cor vermelha, no caso dele, poderia significar, portanto, que as capacidades formidáveis estão ali, presentes. Eu comecei por esse ponto porque as comparações entre Cristo e o Superman são sempre feitas, seja nos filmes ou entre os fãs. E há sim alguns paralelismos. Segundo o dogma católico da união hipostática, Cristo tem duas naturezas inseparáveis, a de Deus e a de homem. Clark Kent, embora seja um alien de um planeta e espécie totalmente diferente, parece-se muito com um ser humano normal, combinando, portanto, ao mesmo tempo, natureza kryptoniana e humana. É, ao mesmo tempo, novamente, Clark Kent e Kal-El, respectivamente, o nome que recebera de seus pais adotivos e biológicos. Já que chegamos a este ponto, falemos de seu nome real. Quando chegou à Terra, caindo no interior do Kansas, foi basicamente adotado pelo casal Jonathan e Martha Kent, e eles o deram o nome de Clark, que acabou por razões óbvias pegando o sobrenome Kent também. No entanto, seu nome original é Kal-El. Isso também por si só é muito interessante, vocês verão o porquê. A maioria dos nomes masculinos próprios da família do Superman terminam em El, é L. O pai do Superman, por exemplo, chama-se Jor-El. Seu tio, Zor-El, e sua prima, a Supergirl, é chamada de Kara Zor-El. O El do final é o sobrenome familiar, digamos assim, então é como se fosse Kal da família El, Zor da família El e assim por diante. Mas o significado da palavra El em kryptoniano é criança ou filho, já Kal significa estrela. Desta forma, Kal-El significa filho das estrelas ou criança das estrelas, o que é um nome meio profético, eu diria. No entanto, podemos analisar também da seguinte forma. El em hebraico significa de Deus. Não à toa, em hebraico, os nomes dos anjos terminam em El e são relacionados à palavra Deus. Exemplos. O nome de São Miguel Arcanjo significa quem como Deus. O de São Gabriel Arcanjo significa homem forte de Deus. E o de São Rafael Arcanjo significa cura de Deus. De modo similar, Kal-El, nome do Superman, significa filho de Deus, mesclando o kryptoniano e o hebraico. Curioso, não? Alimenta-se assim ainda mais as comparações que sempre são feitas entre Cristo e o Superman. Os criadores do personagem, Joe Shuster e Jerry Siegel, eram judeus, e a língua litúrgica do judaísmo é o hebraico. Não há, no entanto, nenhuma prova de que eles usaram a palavra El com essa intenção, mas não deixa de ser curioso uma coincidência dessas. Embora comparem ele com Cristo, Deus, o próprio Superman não se vê dessa forma. Seu arqui-inimigo, por outro lado, embora seja completamente humano, se vê muitas vezes quase que como um deus. Lex Luthor tem, muito claramente, traços megalomaníacos e um certo complexo de Deus. O Superman teria a capacidade de impor sua visão de mundo a todos, agindo ao mesmo tempo como legislador, juiz e carrasco, sendo a manifestação imanente da lei. Apesar de poder, ele não faz nada disto. Imagine, por outro lado, se o Luthor fosse agraciado do dia para a noite com os poderes do Superman. Nem precisamos ir muito longe, que ele fosse laureado com menos poder, como por exemplo o de presidente dos Estados Unidos. O que ele faria? Os dois cenários já foram explorados pela DC, basta vocês pesquisarem. De início, eu sempre achei o Superman um herói muito sem graça. Para ele, todas as coisas pareciam ser muito fáceis. Ele não é como o Batman, por exemplo, que pode morrer combatendo um simples ladrão, caso seja alvejado. Para ele, o Superman, tudo é ridiculamente fácil. Não à toa nerfam ele em muitas adaptações.
Ele é o que se chama de herói ideal. No entanto, os dilemas que essa discrepância gera são o que torna o personagem brilhantemente complexo. Por exemplo, o fato dele poder salvar todo mundo, mas não todo mundo ao mesmo tempo, e também o fato dele poder ditar como o mundo deve ser regido, mas, ao invés disso, se sujeitar às leis mundanas. Na maioria das histórias, as pessoas tornam-se superpoderosas ou impelem-se de um espírito heróico. Bruce Wayne esforçou-se para ser o Batman, e o Oliver Queen esforçou-se para ser o Arqueiro Verde, apesar de todos os outros fatores que os levaram a ser quem são. Mas já Superman esforça-se para ser humano. Conquanto ele possa amar, ter compaixão e odiar como um ser humano normal, ele não o é. Para ele, nosso mundo é feito de papelão, pode fazer o que quiser, mas recusa-se a agir desta maneira. É como se ele limitasse suas próprias capacidades. Se ele tivesse sido criado por pais, digamos, ruins ou caído num outro país, tanto o destino dele quanto do mundo seriam totalmente diferentes. Imagine o Superman criado na efervescência nacional de bipar por causa do algoritmo alemã ou na União Soviética. Aliás, esses dois cenários também já foram explorados, diga-se de passagem. O que é interessante, porque mostra que apesar dele ser um alienígena, ele é humano o suficiente para ser influenciado pelo meio à sua volta, sua criação, ideologias políticas e tudo mais. Ele é, como diz o nome, super, mas também é homem. Qualquer análise bem feita sobre o personagem tem de levar em consideração esses dois lados, que são complementares, mas que também, muitas vezes, entram em conflito. E vocês sabem o que significa o S no peito do Superman? Isso mesmo, significa se inscreva no canal aí, galera. Essa diferença entre o herói e seu alter ego que eu citei é algo a ser aprofundado. O Arqueiro Verde é o Oliver Queen. O Homem-Aranha é o Peter Parker. No processo de se tornar heróis, tanto Oliver quanto Peter começaram a usar fantasias, mas isto não ocorre com o Superman, já que ele não se tornou Superman, ele nasceu Superman. Ele não usa fantasia de herói, sua vestimenta azul e vermelha com um S no peito é sua roupa normal por excelência. A única fantasia que ele usa é de humano, na figura do Clark Kent.